Modelos de crenças e convicções. O que é monoteísmo? É a crença que só existe um ser divino que é pessoal, absoluto, se relaciona com a sua criação, incluindo os seres humanos, e existe por si mesmo. O que é politeísmo? É a crença em muitos deuses que se relacionam com os seres humanos. Alguns politeísmos personificam e adoram forças da natureza, tais como o sol, a lua, o tempo, etc. O que é deísmo? É a crença de que Deus criou o mundo, mas afastou-se dele. Para os deístas, Deus não intervém nos assuntos naturais e humanos, não ouve orações, não recebe adoração, não castiga nem recompensa. O que é panteísmo? É a crença que a natureza inteira faz parte de Deus. Para os panteístas, todas as coisas têm a essência de Deus, não havendo distinção entre Deus e sua criação. Assim, nesse modelo de crença, tudo que existe é Deus, e Deus é tudo que existe. No panteísmo, não existe a crença em um Deus pessoal ou em inteligência superior, mas na emanação de uma essência que está presente em tudo. O que é humanismo? É qualquer movimento filosófico que tome como fundamento a natureza humana ou os limites e interesses do homem. Desta forma, é uma posição filosófica que se preocupa com o ser humano e defende que Deus não é uma força, um poder ou um ser supremo. Para os humanistas, Deus seria o que há de melhor na humanidade, sem esperanças, seus valores mais nobres, sua suprema bondade. O que é agnosticismo? É uma filosofia que defende que é impossível saber se existe qualquer Deus ou deuses. O agnosticismo não nega a existência de Deus, mas deixa essa questão em dúvida por não encontrar resposta racional viável. O que é ateísmo? O ateísmo nega a existência de qualquer Deus ou deuses. Também nega a possibilidade de qualquer experiência mística. Os ateus consideram incoerente a ideia de existir um Deus bondoso, uma vez que o mundo está repleto de maldade e corrupção. Semana 2. As maiores religiões do mundo. 1. Cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta. Ela se baseia na fé em Deus, que se manifesta como Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que, embora sejam três, podem ser considerados uma comunhão, uma única essência divina. O cristianismo é herdeiro das escrituras sagradas do judaísmo. A ideia principal do cristianismo é que Deus é amor, amor que salva, e esse amor deve ser a marca da vida das pessoas que supera as limitações humanas, como o pecado. O maior mandamento, portanto, é amar a Deus e aos outros como a si mesmo. Os cristãos acreditam que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Era chamado de Rabino, viveu no século I e foi morto por volta do ano 30. E com sua ressurreição foi reconhecido como Jesus, o Cristo ungido. Para os cristãos, a morte e ressurreição de Jesus mostram que a vida e o amor vencem todo limite, inclusive a morte. Seu livro sagrado é a Bíblia, composta por Antigo e Novo Testamentos. No Brasil, os maiores grupos cristãos são os católicos,
e diversas denominações protestantes. 2. Islamismo. O islamismo também é uma religião monoteísta. A palavra Islã significa submissão e se refere à submissão a Deus. A tradição islâmica acredita que a mensagem recebida pelo profeta Mohammed é o desdobramento final da revelação de Deus aos seres humanos e considera incompleta a revelação recebida por judeus e cristãos. O islamismo contém um sistema de fé e comportamento que organiza a vida pessoal do devoto e a sociedade. Seus 5 pilares são fé, oração, esmola, peregrinação e jejum. Seu livro sagrado é o Corão. Uma prática islâmica muito conhecida é o Ramadã, mês em que os fiéis praticam jejum desde o amanhecer até o pôr do sol. Atualmente, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Estima-se que em 2070 será a mais numerosa. 3. Hinduísmo. Hinduísmo é o nome que foi atribuído pelos europeus às crenças e práticas dos hindus. É uma riquíssima tradição religiosa e cultural. O hinduísmo crê em uma divindade suprema, Brahma, que se manifesta em cerca de 330 mil deuses e deusas, conceito que se aproxima muito do panteísmo. O ensinamento comum à maior parte das linhas de pensamento dentro do hinduísmo é a crença na libertação do ser humano através de um repetitivo ciclo de reencarnações. Muitos conceitos e práticas hinduístas têm se popularizado no Ocidente, como, por exemplo, a prática de yoga e meditação. 4. Budismo. O budismo foi fundado em 600 a.C. por Siddhartha Gautama, jovem príncipe de um clã de guerreiros. Atormentado pela ideia de um ciclo infinito de reencarnações, conceito também presente no hinduísmo, escolheu uma vida de filósofo asceta e itinerante com o objetivo de encontrar uma solução para a libertação deste ciclo. Durante uma meditação, teria encontrado esta resposta em 4 verdades e se tornado Buda, que quer dizer iluminado. As 4 nobres verdades podem ser sintetizadas assim. Primeiro, a realidade do sofrimento, a vida e dor. Segundo, a origem do sofrimento. A dor vem do desejo. Terceiro, a cessação do sofrimento. Deve-se ter uma atitude de desapego. Quarto, o caminho para cessar o sofrimento. As 8 vias: entendimento, pensamento, linguagem, ação, modo de vida, esforço, atenção plena e concentração corretas. Siddhartha dedicou o restante de sua vida a ensinar sua doutrina. A meta do budismo é atingir o nirvana, estado em que se encontra a paz absoluta. O nirvana faz com que a pessoa comum se torne um Buda e não necessite mais reencarnar. Entre os budistas existem politeístas, monoteístas e não teístas, que não veem a necessidade de crença em uma divindade. Existem ainda pessoas que conciliam a filosofia do budismo com outras religiões. 5. Shintoísmo. O shintoísmo é uma religião nativa do Japão. Acredita-se que seja praticada desde o século VIII. Seu nome significa Caminho dos Deuses. Os seguidores desta religião são politeístas. Tradicionalmente, suas cerimônias ocorrem em momentos fixos do ano. Os poderes da natureza são invocados
para lhes solicitar bênçãos e proteção. A purificação é um ritual muito importante para o grupo e tem por objetivo livrar as pessoas da culpa, doença e até da má sorte. Através dela, o fiel se torna aceitável perante as forças da natureza. O shintoísmo apresenta também um elemento político, pois atribui origens divinas à família imperial, atribuindo legitimidade a seu poder.